Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca para a gente continuar falando sobre o universo de monstros da Legendary junto com a Warner, que já vai se aproximando aí do seu quinto filme que estreia logo agora nesse finalzinho de março, e também em comemoração dos 10 anos que os estúdios começaram essa empreitada aí, trazendo esses personagens clássicos do cinema. E hoje é a vez de falar de Godzilla 2, Rei dos Monstros, lá de 2019, que é aí o segundo filme do Godzilla, o terceiro deste universo da Warner com a Legendary, e traz aí agora uma questão mais ampla em relação aos Titãs, e traz aí um dos grandes personagens aí da franquia Godzilla, que é a Ghidorah. Então vou comentar aqui com vocês, fazer essa análise aí nesta preparação. Mas logo vou pedir aqui no começo do vídeo já o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já peço também que você se inscreva e que clique no sininho, ativando assim as notificações para não perder vídeo nenhum. E vai fazendo isso enquanto eu rodo a vinheta e volto para comentar Godzilla 2. Na direção aqui nós temos o Michael Dougherty, que fez aí alguns filmes de terror meio B, como lá a versão maligna do Papai Noel, o Krampus, tem Contos dos Dia das Bruxas também e tudo mais. A gente tem o retorno do Ken Watanabe aí no elenco junto com a Sally Hawkins. Também temos aí a adição da Vera Farmiga, do Kyle Chandler e da Millie Bobby Brown e outros também. A gente vai trazendo aí neste filme uma história de despertar de outros titãs, outros monstros, como eu falei, a Ghidorah, mas também aí a Mothra, Rodan e outros personagens, e uma disputa ali para ser o rei dos monstros entre a Ghidorah e o próprio Godzilla. A gente volta a ter aí uma aproximação de personagens humanos ali, e não agora ficamos só em cientistas, em pessoas militares que têm algum tipo de relação. No outro filme do Godzilla era basicamente isso, apesar de a gente ter um drama familiar ali com o personagem do Aaron Taylor-Johnson e da Elizabeth Olsen, de quererem se reencontrar e tudo mais. Ele era um militar e era filho de um dos cientistas que, né, ficou obcecado ali sobre a história dos titãs, que era vivido pelo Bryan Cranston. Agora a gente tem ali a Vera Farmiga e o Kyle Chandler trabalhando dentro da Monarca, ele meio que fora agora, e ela continua ativa. A Millie Bobby Brown como filha deles, eles perderam um outro filho no incidente de São Francisco que a gente viu lá no filme de 2014. Então agora eles estão meio que ali com essa família desestruturada, com todos esses traumas, toda essa questão. O personagem do Kyle Chandler odeia o Godzilla porque ele, né, aponta como responsável pela morte do filho. A personagem da Vera Farmiga está ali tentando ainda acordar outras criaturas. Tem todo um discurso ali ecológico sobre reequilíbrio do planeta, né, sobre como a humanidade está sendo uma virose aí para o planeta Terra e tudo mais. Então eles tentam fazer um discurso ali do quanto os titãs seriam importantes estarem acordados para que a humanidade realmente pudesse ter uma chance de prevalecer com recursos abundantes, como a Terra deveria ser para nós seres humanos, etc, etc. Eles não se aprofundam muito nesses discursos, então o filme ali ele não tem uma veia ecológica. Existe realmente ali uma história para poder, né, servir de fio condutor para os monstros caírem na porrada ali, que é isso que a grande proposta continua sendo ali. A gente vê monstros gigantes brigando e derrubando cidades à torta e direita. Aqui eu acho que o agigantamento também dos personagens dá uma artificialidade que eu não gosto muito nos cenários. Quando eles estão nas cidades, a gente vê muito esses prédios, e claro que hoje a gente tem muitos prédios, principalmente em grandes metrópoles americanas, e enfim, mas parece, na verdade, mais uma intenção de fazer os monstros derrubarem edifícios, porque eles poderiam escolher outros lugares para poder fazer essas batalhas. Então eu acho que é mais para mostrar um grau de destruição, mas as cidades visualmente, esteticamente ali não mostram muita personalidade. Eles mantêm, claro, um pouco da escuridão na cinematografia. Claro que é pra gente ficar mascarando ali, gastar menos em CG, apesar do CG ainda ser muito bom aqui. Eu acho que a Ghidorah também muito bem feita. Eu acho que os efeitos também, porque eles têm ali uns poderes de radioatividade, a gente não entende muito porque eles não explicam muito, mas são os poderes ali que eles vão soltando uns raios coloridos e tem esse tipo de batalha. A gente tem a Mothra também, que é muito bem composta, bem bonita, bem feita.
eu acho que existe uma condução legal aqui. Eu acho até que o Michael Dougherty ele consegue até fazer uma direção suficientemente boa para dentro de uma proposta que é básica. Pegar aí grandes monstros, personagens que a gente já conhece há muito tempo, principalmente o Godzilla, a Ghidorah também ali, outros personagens são famosos aí da franquia, estão aparecendo pela primeira vez dentro deste mote aqui da Warner com a Legendary, e a gente tem toda uma questão ali. Mas o que eu acho mais interessante, o que eu gosto mais nesses filmes são as questões realmente de mitologia, para a gente entender, né, de onde surgiu, tem toda a questão de que eles estavam, né, existe um sistema de túneis, a teoria da Terra Oca, esses monstros eles existem há muito tempo, agora eles estão acordando, existe já uma rivalidade, a gente não sabe se exatamente destes monstros de ancestrais deles, mas existe toda uma questão de civilizações, existe toda uma questão lá sobre o lugarzinho no fundo do oceano que o Godzilla vai se recarregar, então mistura toda essa mítica de antiguidade com coisas tecnológicas, com umas coisas míticas também ali sobre monstros e tudo mais, mas eu acho que fica muito nesses apontamentos de você deixar pistas ali e realmente não se aprofundar, e essas coisas são as que mais me interessam. Então, para mim, eu acho legal também as cenas de luta, porradaria entre os monstros e tudo mais. A gente está ali para isso, realmente. Mas essas questões mitológicas, essas questões da própria mitologia ali do universo, dos personagens, é o que me interessa mais e é o que acaba ficando para mim um pouco mais escasso. Eu não vou nem falar dos dramas humanos, porque ali realmente não tem como competir, nem em escala geral estética e também nem como proporção também narrativa, porque os dramas humanos eu acho que eles sempre vão ser fracos em relação ao todo. O drama humano realmente ali é uma afeição que eles têm pelo Godzilla, é uma questão de realmente o que o Godzilla destruiu, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de ajudá-lo, mas ali fica meio plástico, mais um meio para um fim do que realmente alguma coisa que seja motriz ali para a história andar. E aí aqui eles apresentam também um conceito da Ghidorah ser um ser alienígena que chegou há milhares de anos aqui na Terra, e aí tem essa rivalidade com o Godzilla, mas é uma coisa que eles não se aprofundam. Já fica aqui também, né, e falando um pouquinho do filme que a gente vai ver posteriormente, eles não mencionam isso, apesar de a gente ter referências a Ghidorah. Então isso acaba me incomodando, porque até dentro da própria narrativa ali, os personagens ficam sabendo dessa informação, que a Ghidorah é um ser alienígena e tudo mais, e eles nem parecem chocados, assim. Porque a gente, claro, ali dentro do universo do filme, a gente tem a descoberta dos titãs como uma grande descoberta, um grande passo aí na era da informação humana. Descobrir um outro ser completamente diferente de tudo que a gente tinha mapeado aí em relação a espécies e etc. E aí quando você também recebe a informação de que um desses seres que você pensaria também está dentro deste escopo, ele é um ser alienígena, então você descobre que existe vida fora da Terra, que existe vida alienígena e tudo mais, e você não se choca, você não quer descobrir. A gente tem cientistas ali, a gente tem militares. Os cientistas, obviamente, vão querer estudar, entender mais, querer ter mais informações sobre isso. E os militares vão ficar ali parelhos com essas informações para saber até que ponto e de que formas eles podem defender a humanidade do que está aqui e do que pode vir, né? Já que outro ser já veio há muito tempo. Então eu acho que a falta de busca de informações ali dos personagens. Claro que a gente tem toda uma situação ali que está rendendo, que eles precisam estar atentos. Mas ninguém se choca, eles não retiram nenhum personagem ali do quadro geral e, nossa, eu vou estudar isso aqui, vou tentar entender mais. Depois ele vem com algumas pinceladas para a gente descobrir mais coisas nos filmes futuros. Eu acho que fica uma questão de por que não está explorando? Por que dá essas informações simplesmente para jogar? É para chocar o público, mas não choca nem o personagem? É simplesmente para a gente ficar interessado e querer saber mais e eles não explicarem nada. Então realmente complica aqui um pouco para mim. Eu acho esse filme aqui legal, assim, se a gente for pensar nessa questão de briga entre os monstros, se for pensar um pouco mais em dar mais alguns passos em relação à própria franquia, ao próprio universo, à própria se adentrar ainda um pouco mais na mitologia, mas eu acho que ainda são passos curtos para seres tão grandes assim, né? Enfim, porque eu acho que deveria ter um pouco mais de aprofundamento. Já é o terceiro filme e eles estão só dando pinceladas, estão dando apontamentos, estão querendo fazer ligações com coisas de muito tempo atrás,
ligações com coisas de fora do planeta, mas realmente não dão esse aprofundamento que eu acho que é primordial para a gente ter uma narrativa interessante e para manter o interesse para a gente voltar para os outros filmes. Esse segundo ele eleva um pouco as coisas, mas eu acho que eu até me interesso um pouco mais porque eles seguram um pouco mais o drama humano do que no Godzilla de 2014. Eu acho que isso me interessa um pouco mais. E aqui eu acho que realmente eles já aproveitam bem duas grandes atrizes, que é a Vera Farmiga e a Millie Bobby Brown. Eu acho que eles conseguem trazer uma dinâmica interessante ali para elas e pelo menos não me deixa tão entediado quanto foi no filme lá de 2014, porque ali realmente não me interessava em nada a história dos personagens humanos, tirando ali, claro, os cientistas, os militares, que vão dando informações mesmo que mitigadas e eu fico ávido querendo muito mais. Aqui eu acho que também por ter essas duas atrizes que eu considero muito boas e eles darem realmente ali algumas camadas interessantes para elas, e aí eu também estendo um pouco isso ao Kyle Chandler ali, né? O personagem dele, apesar de ser um pouco mais plástico, ele também faz parte ali dessa dialógica, né, da família e tudo mais. Então isso fica mais interessante. Eu acho que eles escalonam melhor. Eu acho que apresentar a Ghidorah, que já é um personagem interessante, todo esse visual, todos os outros monstros, fazer toda essa correria ali desenfreada ao redor do mundo, dar uma baqueada ali no Godzilla, trazer ele, né, uma estrutura narrativa muito básica, né? Você tira ali o herói e depois faz ele retornar de forma triunfal para lutar ali e tudo mais. Essas coisas são interessantes, dá para pegar, porque não é um filme também que você espera que realmente tenha ali grandes nuances narrativas. Você espera realmente uma estrutura ali interessante. Eles trazem alguns discursos, como eu falei, essa questão ecológica, essa questão de populacional e tudo mais. Não se aprofunda, como eu disse, mas eu acho que continua dando informações mitigadas sobre o universo, sobre a mitologia desse universo. Eu gostaria de estar vendo mais, mas ainda fica um filme dentro da média ali, dentro da proposta que eles fazem pra gente, dentro do que a gente já espera. Eles não fogem muito do escopo e é o que a gente também pode esperar. O vídeo então vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Aí nos comentários eu peço que você deixe o que você achou de Godzilla 2, Rei dos Monstros, lá de 2019. E também não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Agora só falta Godzilla vs Kong antes da gente comentar o novo filme que estreia no próximo dia 28. Eu espero que você fique ligado aqui no canal. Tchau, tchau.